Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, não. Esse vídeo é para quem é cristão. Se você não é cristão, não é para você. Mas eu quero assistir. Assista. Na verdade, eu até fico feliz que você assista. Se você é cristão, o que vale mais? A Constituição de 1988, que é a que está em vigor hoje, ou as leis de Deus, os 10 mandamentos, etc. Estou te fazendo uma pergunta, não estou afirmando, não. Porque várias vezes, não dá para seguir as duas. Por exemplo, na nossa Constituição não diz que trair é errado. E na Bíblia a gente sabe que é errado trair. Qual você segue? Porque se você vai seguir somente a Constituição, então não tem por que você ser fiel. Você faz uma promessa, se você casa só no civil, é uma cerimônia ridícula. Eu casei no civil e no religioso. A do civil é ridícula, é uma sala de 1 por 1, 2 por 2, em que tem uma pessoa lá que falam palavras que não tem o mínimo significado, não tem promessa, não tem nada, tem uma assinatura. É um contrato. O casamento é um contrato. Aí quando eu fui casar no religioso, eu sou católico, eu casei na matriz aqui da minha cidade. Aí não, tem todo um significado, tem toda uma promessa. Eu acho que quando eu prometi a minha esposa, acho não, eu tenho certeza, que eu vou ser fiel a ela e eu cumpro com as minhas palavras, porque eu sou fiel. Eu nunca traí nem as namoradas que eu tive e muito menos a minha esposa. Eu nunca traí, eu odeio traição. Então quando eu prometi ser fiel, eu prometi a ela e eu prometi a Deus. Então, as pessoas que têm às vezes um domínio um pouco menor dos seus apetites, o ato de você prometer a Deus também te ajuda a te manter na linha. Porque você prometeu ao seu Criador que você vai ser fiel. No ambiente civil não tem isso. É um contrato. Então, muitas vezes, o que a Constituição diz, ela vai contra o que as leis de Deus diz. E qual você vai seguir? Você sabia que na Constituinte de 1988 tinha uma dona de casas inapropriadas lá dentro, ajudando a formulação da nossa atual lei? Uma dona de cabaré, usar um termo aqui mais aceitável, porque o TikTok e as redes que eu posto aqui são muito sensíveis. Ela ajudou, ela contribuiu nas atuais leis que dizem que a gente acha certo ou errado. Uma cambada de vagabundo fazia parte da Constituinte de 88. Pessoas sem escrúpulo nenhum. E é a lei que você segue. É ali que diz pra você o que é certo e o que é errado. Aí você vai na sua igreja, seja ela qual for, todo mundo sabe que eu sou católico, mas seja a sua igreja evangélica, etc. E o pastor, no meu caso o padre, diz algo que muitas vezes não segue o... Ah, quer ver outro tema? E esse aqui é complicado, como é que eu vou falar para o meu vídeo não cair? Para a igreja católica, o casamento é a união do macho com a fêmea. Vou usar um termo aqui biológico para ver se o meu vídeo não cai. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que o seu Deus te disse. Se a sociedade fala outra coisa, e aqui eu não tô... É um debate filosófico, ok? Na Bíblia diz que é macho e fêmea. É Adão e Eva. É o que diz no livro sagrado dos cristãos. Se a Constituição diz outra coisa, qual para você está certo? Por isso que eu falei que esse vídeo é para o cristão. Então, não tem alguma coisa errada. O Brasil é o país mais católico do mundo, numericamente falando, e um dos países mais cristãos do mundo. Aí estou incluindo os evangélicos também. Como o país mais católico e um dos mais cristãos do mundo não usam a Bíblia como referência na sua Constituição? Ah, você está dizendo então que... Não, preste atenção no que eu estou dizendo. O país não é o povo. O que é o Brasil? É a união dos brasileiros. Se a enésima maioria é cristão, por que isso não é levado em consideração na Bíblia? Vou te dar um exemplo, e aí não estou falando nem de cristianismo. O Islã,
que hoje a galera da esquerda adora defender, né? O Islã. Se você vai nos países asiáticos lá da Ásia Menor, que a gente chamou de Oriente Médio, na maioria desses países não tem constituição. É o Corão. A lei é o texto. Então, antes que você fala de questão religiosa, perseguição religiosa, muitos de vocês da esquerda defendem o pessoal do Islã. Não é? Fala a verdade. Vocês falam que os cristãos são os maus e os lãs, o pessoal que sofre. Pois é, esse pessoal que vocês acham que sofre, eles usam o Corão, a Bíblia deles, como constituição. Então vai na Arábia Saudita. Não tem constituição. Tem o Corão. O que o Corão diz que é verdade, é verdade. O que diz que é mentira, é mentira. Então, não estou falando nem de cristianismo. Por que eles fazem isso? Porque todo mundo lá é islâmico. Ah, Rafael, mas você é cristão. Isso. Se lá é um país de islâmicos, qual é o texto que eles têm que levar a sério? É a Bíblia? Pô, eu acho que eles deveriam, né? Mas qual texto eles deveriam levar a sério? É o texto sagrado deles. Não é à toa que eles fazem isso. Aí vocês não chamam eles de cristofóbicos, Não, porque o Islã, coitado, é o pessoal oprimido, né? Que é o raciocínio seus. Aí eles têm esse direito. Países africanos. Vamos pôr um país específico aí. E todo mundo lá é de matriz africana, obviamente, eles são africanos. Tem uma religião específica, lá tem, né? São várias religiões. Se aquela comunidade, todo mundo tem aquela, sei lá, candomblé, religião, não sei te dizer, nunca parei para estudar. Não é um demérito, ok? Eu realmente nunca parei para estudar. Se todo mundo lá tem a fé candomblé, eu tô chutando, viu? Se aquela comunidade é permeada por esse pensamento, por que as leis daquela comunidade não seriam permeadas por aquele pensamento? E eu não estou falando de cristianismo. Estou falando da fé deles lá, do candomblé. Então, se aquela comunidade é toda de gente que acredita no candomblé, qual é a base para fazer a porra da lei deles? O candomblé. Como é do Islã. Agora, no caso do Brasil, que é a comunidade mais católica do mundo e uma das mais cristãs do mundo, a Bíblia não é levada a sério. Por quê? Olha a Constituição dos Estados Unidos. Eles mostram na Constituição deles que a fonte do poder é Deus. Depois é a comunidade, as pessoas. Só depois é a bosta do governo. Por isso eles são essa potência toda. Porque eles entendem que a origem do poder está na Constituição deles. A origem de tudo, de todos os poderes é de Deus, depois do povo e a sua comunidade, só depois da merda dos políticos. E eles se tornaram o quê? O Brasil, quando era monarquia, governado por Dom Pedro II, que pra mim eu tenho certeza que foi o maior governante da história do Brasil até hoje. Amanhã eu não sei. Mas até hoje Dom Pedro II foi o maior de todos. O Brasil era uma referência. O Abraham Lincoln pediu a Dom Pedro II para intermediar o conflito que eles estavam tendo naquela época nos Estados Unidos, porque ele confiava em Dom Pedro II. Vários países europeus fizeram a mesma coisa, porque Dom Pedro II era estudado até na orelha, e muito católico. Isso era o nosso governo. Olha o que a gente tem hoje de governo. E sabe o que é triste? Como que a sociedade não pensa mais nisso? O que vale agora? Não, agora vale o que meia dúzia de retardado dizem que vale. Sendo que a maioria da comunidade a qual eles vivem são contrários ao pensamento deles. E eles querem impor o pensamento deles contra a vontade da maioria. E se você diz que ele está errado, é istifóbico do que vocês imaginam. Mas não é a democracia que vocês dizem defender? Democracia não é a voz da maioria? Qual é o grupo maioritário no Brasil? Porra!